Esse é o Analógico de um jeito que você nunca viu. E hoje, sejam todos muito bem-vindos para o terceiro programa aqui do Correio Podcast, o podcast oficial do Correio Imobiliário. E hoje a gente vai falar com vocês, junto com o Vitor Difante, diretor, um dos diretores do Grupo Orion, sobre um panorama geral do mercado imobiliário e algumas das possíveis projeções que venhamos a ter. E fico bastante feliz que tiveram bastante dúvidas para que possamos vir debater no dia de hoje. Ele que também se identifica como um dos palpiteiros do mercado econômico e que, além de investir no mercado imobiliário, traz conteúdos nas suas redes sociais sobre esse mercado. Vou deixar uma breve apresentação a cargo do próprio Vitor. Boa noite, Tanauê. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo aí no Correio Imobiliário. Com muito prazer, eu gostaria de te agradecer pelo convite, pela bela apresentação que fez da nossa empresa, de mim, né, Vitor. E, enfim, vamos dar uma conversada aí, e o que eu puder auxiliar aí no teu empreendimento, a gente vai poder chegar junto aí a uma boa conclusão, digamos assim. Eu não tenho dúvidas. Para quem não sabe, eu tenho uma proximidade bem grande com o Vitor em função do trabalho desempenhado no dia a dia e trago ele para a gente conversar porque é uma pessoa que eu gosto bastante no convívio e principalmente de todos os aprendizados que nos traz nas nossas reuniões da empresa. E eu acredito que para o Correio Imobiliário isso vai vir a somar bastante, porque a gente está falando sobre mercado, as realidades que estão acontecendo, aquilo que se dá no dia a dia. E quando a gente vai falar para o cliente sobre oportunidades, sobre aquilo que a gente consegue fazer, vem muitas vezes posterior ao que a gente conversou na imobiliária. E eu pensei, mas por que não trazer ele para falar com o pessoal também dentro das perspectivas que ele tem? Lembrando que o Correio Imobiliário traz aquela ideia de uma linguagem mais cool, mais facilitadora, e a gente teve agora, essa semana, várias polêmicas aí envolvendo o mercado imobiliário e outros tipos de investimento. Contudo, antes de entrar nisso, eu gostaria que nos contasse um pouco, Vitor, da tua história em si, quem que é o Vitor Difante, de onde é que ele veio, hoje que é um engenheiro, empresário do mercado imobiliário. Mas de onde que se inicia essa tua história? Sim. Bom, Tanauê, eu sou baiano, né? Nasci na Bahia, uma cidade chamada Ipiaú, uma cidade no sul da Bahia. É uma cidade conhecida pelo cacau, né? Uma cidade extremamente, digamos assim, ela era uma grande produtora de cacau na época. E veio a ter problemas na produção por conta de uma praga chamada vassoura de bruxa. E era uma cidade muito rica, né? Que hoje, casualmente, por conta dessa praga, ela já não tem mais aquele poder econômico que teve. E o que me levou, digamos assim, o que levou a minha família para lá, porque o meu pai é gaúcho, a minha mãe é catarinense, foi o trabalho do meu pai, né? Meu pai era bancário, a minha mãe médica. E, enfim, eles se conheceram em Santa Catarina, na cidade da minha mãe, né? O meu pai é daqui de São Martinho da Serra, próximo a Santa Maria. E eles se conheceram lá em Campoerê, uma cidade chamada Campoerê, em Santa Catarina, onde a minha mãe morava, né? E depois eles casaram, foram morar na Bahia, e aí eu nasci, né? Morei 15 anos na Bahia, depois retornamos ao sul do país, mais precisamente a uma cidade chamada São Nicolau, no Rio Grande do Sul, onde meu pai e minha mãe foram morar nessa cidade. E eu voltei para morar em Santa Catarina com a minha avó, para estudar. Enfim, a cidade onde eles tinham ido era um pouquinho menor, não teria a possibilidade de estudar num colégio tão bom, enfim, ensino, questão de família, né? Estudei lá, fiz o meu ensino médio, primeiro ano, depois vim para o Rio Grande do Sul para morar em Santo Ângelo, aí mais próximo a São Nicolau, que era onde meus pais estavam residindo. Terminei o ensino médio e aos 16 anos resolvi cursar engenharia civil, né? Pela minha paixão por números, sempre fui um grande apreciador de matemática. Bom, meu pai me influenciou muito
na escolha da engenharia civil. Ele sempre investiu no mercado imobiliário, né? Sempre foi, digamos assim, a primeira escolha dele, né? Em todos os investimentos que ele teve na vida dele, sempre foi o mercado imobiliário. E como eu já gostava de matemática, enfim, estava naquela fase de adolescência onde a gente não sabe exatamente o que a gente quer, acabei optando por engenharia civil, né? Fiz o curso e quando eu entrei no curso, a primeira coisa que me deixou assim, digamos, que eu achei que era satisfatório para mim, né, e que eu queria seguir, era trabalhar com obra, né? Então, desde que eu entrei no curso, eu já fui para esse lado, já comecei a estagiar, né, em algumas empresas lá da região. Depois disso, terminei o curso e aí pintou a oportunidade de convidar o meu pai, a gente, com os terrenos que ele já tinha aqui na cidade, para fazer a construção de um prédio. E, casualmente, o meu pai estava se aposentando do banco quando eu estava terminando o curso e ele fez um curso do Cresci, né, para ser corretor de imóveis. E aí as coisas se misturaram, né? Meu pai corretor, eu com uma ideia de construir. Então, a imobiliária foi natural, né? Foi natural criar a imobiliária. Então, criamos a imobiliária com a construtora e aí surgiu o Grupo Orion, né? Construímos alguns prédios aqui na cidade. Atuamos aí mais de 5 anos com venda, locação, construção, incorporação. E, enfim, essa é uma breve história aí de como a gente chegou até aqui, até esse último ano, onde a gente resolveu ainda criar mais uma empresa, né? Essa eu acredito que pelo menos por enquanto deve ser uma das últimas, mas a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? Que é a Green Life SM, que é a nossa empresa de paisagismo, prestação de serviço aí em todos os serviços que envolvem ajardinamento, paisagismo, enfim, essa coisa em geral. Onde a gente teve o representante, o Fernando, aqui no nosso último episódio. Nosso sócio. Que é sócio lá, então, de vocês pela Green Life. Não, o que eu te digo, né, Vitor? É uma história bem movimentada dentro da tua vida, contudo, por mudanças em si. E o mercado imobiliário, ele traz isso também, né? Ele é um mercado bastante cíclico e é aquilo que a gente vê no dia a dia dos atendimentos e a realidade das pessoas. E justamente por isso que é legal de vir a conversar, porque, imagina, tu te mudou mais ou menos quantas vezes? Olha, foram 11 cidades. 11 cidades? Foram 11 cidades, mas mudanças, acho que deve ter umas 13 ou 14, porque teve uma ou duas cidades que a gente mudou de casa 2 vezes. Acho que como a gente tinha que morar de aluguel, sim, por conta dessa alta rotatividade que a profissão do meu pai proporcionava, às vezes tu ia pro aluguel e a pessoa que é dona, às vezes ela quer o imóvel de volta, né? Sim. A gente encara isso todos os dias. Faz parte. Né? O imóvel é vendido. Então, se não me falha a memória, acho que teve umas 2 cidades ali que a gente teve que mudar, porque ou a casa foi vendida ou alguém pediu. Né? Não tenho certeza, porque eu era muito jovem, enfim. Sim, não, tudo bem. Mas olha só, foram 14 imóveis, no mínimo, vamos dizer, que passaram na tua vida. Exato. Isso que tu é bem jovem. Isso. Então, a tendência é que ainda se venham alguns outros também, ou Sim. Tudo depende daquilo que a vida vai mostrar. Exato. Mostra como o imóvel ele faz parte do nosso dia a dia. E justamente por isso que é bastante gracioso falar do mercado imobiliário, porque é uma parte importante, porque todo mundo precisa da moradia, todo mundo precisa do teto, conforto e, além de segurança, qualidade de vida. Ambos acabam se unindo. Mas olha só, tu acabou de falar que viviam bastante dentro de aluguéis, correto? Sim, exato. Mas na tua apresentação tu falou que teu pai investia bastante no mercado imobiliário. Sim, sim. Contudo, em terrenos. Te dizer que ele tinha certeza, né, quando ele era jovem, que um dos filhos dele, e casualmente os dois, né, Sim. eu e meu irmão ambos somos engenheiros civis, iríamos para essa profissão, eu acho que seria muito pretensioso da minha parte. Não né? foi então, por exemplo, algo mais ou menos desenhado? Não, foi de um tempo para cá, sim.
Acho que sim, acho que até que foi. Mas no início não. É mais por ocasião, né? Então, tu começa, acho que esse é o caminho natural das pessoas, né? Tu começa a tentar entender um pouco, né? De qualquer negócio, seja mercado imobiliário ou qualquer outro tipo de investimento. Tu tenta começar a entender um pouco, se intera, né? Conversa com pessoas que têm conhecimento daquele setor que tu tá interessado, e aí tu começa a investir, né? Casualmente, o pai se interessou pelo mercado imobiliário porque, assim, a gente vive num país que passou por uma troca enorme de várias vezes, né, digamos assim, de moedas. Sim. Então, isso aí causa uma insegurança em outros tipos de investimento. Então, tu acaba indo para o mercado imobiliário, que é um mercado mais seguro, né? O teu imóvel ele está ali, independentemente da moeda que vai ser, né, que vai ser daqui 50, 60 anos, o teu apartamento vai estar lá, o teu terreno vai estar lá, né? Ele vai apenas mudar de preço, mas o valor dele continua no tempo, né? O valor é determinado por aquilo que as pessoas querem, né? Se ela quer mais um imóvel naquela localização, se ela não quer tanto. Então, não tem uma, digamos assim, ela não é submetida à moeda, né? O imóvel tem um valor, e esse valor é o que as pessoas estão dispostas a pagar, que é diferente do que a moeda, o papel moeda em si quer representar, né? Sim. O papel moeda é só uma maneira da gente transacionar, né? E deixar mais fácil a troca, né? A troca de material, de imóvel, de carro, enfim, de qualquer outro Sim, tipo de coisa. é aquilo que vai acabar fluindo, Exato. mas o imóvel também ele é aquilo que a gente já falou em outras vezes, a preservação do teu capital, porque ele, consecutivamente, é escasso, né? Claro, como é que eu vou dizer assim? A gente evoluiu na construção civil, né? É inegável que a gente tem métodos de construção mais efetivos, né? Com maior produtividade hoje. E sempre foi escasso porque é difícil construir um prédio, né? Ele é demorado. Às vezes demora 4 anos, 5 anos para construir um prédio. Uma casa, às vezes 2 anos, 1 ano e meio. Mas hoje existem outras maneiras de tu fazer um pouco mais rápido. E claro que quando tu aumentar a produtividade, tende a baratear as coisas, né? Mas mesmo assim ainda não é tão fácil, né? Não é um problema tão fácil de resolver assim, né? A gente tem déficit habitacional ainda no país, né? Principalmente renda média e renda baixa. Então, acho que a gente ainda tem que construir muito para poder suprir esse déficit. E aí a gente pode pensar em talvez acontecer uma deflação, né? Uma diminuição no valor dos imóveis. Mas, por enquanto, acho que não tem essa perspectiva. E sempre bom salientar também que a localização de um imóvel, seja um terreno, uma casa ou um apartamento, ele sempre vai ser uma localização. Né? Se ele está no centro da cidade, a não ser que a pessoa mude o centro da cidade, o imóvel vai estar sempre localizado ali. Então, se tu escolher bem, né, baseado no que as pessoas querem, o teu investimento, provavelmente tu não vai perder no longo prazo. Só que isso é subjetivo, né? Não existe uma fórmula fácil de dizer se o investimento é bom ou não. Tudo depende, essa é a palavra. Sim, não, e realmente, mas pelo visto vocês acabaram ficando bastante próximos do mercado, foram aprimorando isso ao longo do tempo. Teu pai que iniciava investindo, hoje vocês fazem parte ao invés de única e exclusivamente colocarem dinheiro, vocês fazem as próprias obras e participam da evolução da cidade. Eu gosto bastante disso por também fazer parte no viés comercial de conversar, levar ao cliente os produtos que a Orion tem. E isso não necessariamente é critério de propaganda, mas é porque é extremamente satisfatório verificar a forma com que é desempenhado o trabalho. Inclusive da tua própria equipe, né? Não só, vou tirar aqui da parte de imobiliária e incorporadora de vendas, mas da obra em si. São pessoas bastante engajadas, né? Sim. O tanto que o que a gente tem hoje de principal produto que tu eres parceiro aqui do Correio Imobiliário, que é o Orvieto, né, que vocês ainda estão fazendo investimento praticamente fora da curva, Sim. ali no bairro Noal. E disso que tu mencionaste antes, né, sobre localização, sobre a visão também para frente, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre localização, o Orvieto, o produto em si, para as pessoas conhecerem ele. Sim.
Primeiramente, falar sobre quem faz acontecer, né? Que são os funcionários da gente, são as pessoas que fazem parte da Orion, né? Com certeza, sem a equipe que eu tenho, que a gente tem lá na obra, nada disso seria possível. Alguns ali estão desde o começo com a gente, né? E com certeza eles são peça em engrenagem primordiais, né? Sem eles, com certeza a gente não estaria aqui e também não poderia vislumbrar voos maiores. Sobre a localização, Tanauê, o que eu acho importante é a gente se localizar dentro da cidade e entender que o censo está mostrando que a gente está crescendo, né? Que a gente está tendo um aumento da população. Então a gente tem que entender como que vai ser essa expansão habitacional da cidade. Obviamente o bairro Noal, ele não é um bairro hoje com verticalização. Ele não é vertical ainda. Ele é um bairro onde tinha bastante residências. Só que a proximidade dele do centro faz com que naturalmente ocorra essa verticalização, né? Os terrenos do centro eles são escassos, né? Então estão acabando os terrenos grandes, os terrenos com possibilidade de verticalizar. Então a gente precisa encontrar maneiras de fazer com que a população more próximo ao trabalho, com qualidade, né? E a gente tem duas, digamos assim, duas opções. Ou a gente barateia muito e vai para um lugar bem afastado da cidade e investe em infraestrutura urbana para poder fazer com que essas pessoas consigam sair dos bairros e ir para o centro onde elas vão trabalhar. Sim. Ou encontrar bairros próximos ao centro, né? Que é o caso do bairro Noal, com a infraestrutura já consolidada e com a facilidade de ficar ali. Bom, tu sabe, né? Dá para sair do Orvieto de carro e chegar em 1 minuto e meio de carro. Se tu pegar um ônibus, provavelmente vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai parar nas paradas, mas em 5 minutos provavelmente tu vai estar no teu trabalho, né? Então eu acho que a gente tenta, essa é a visão da gente, né, como empresa, buscar priorizar a localização, mas não necessariamente pegar lugares já consolidados. A gente tem terrenos já no nosso landing bank em locais já consolidados. Só que a gente também tem que vislumbrar o futuro, né? E o que a gente enxerga no bairro Noal é que ele tem muito potencial para ser explorado. Esse é o primeiro de uma série de 13 empreendimentos que a gente vai executar ali no bairro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que aquele bairro ali ele tem muito potencial e que ele deve ser explorado. Não só por mim, mas por outras empresas. Que casualmente foi o que aconteceu no bairro Camobi. Pois é, eu ia comentar sobre isso agora, porque Sim. Dos outros empreendimentos que a Orion lançou, né, a concentração deles é no Camobi. Sim. E todos eles advêm de uma visão como essa, Sim, correto? sim. Quando a gente chegou aqui, em 2016, o bairro ele já estavam olhando com outros olhos para o bairro, Certo. né? A população já olhava com outros olhos para o bairro. Já estavam sendo construídos bastante empreendimentos, mas a infraestrutura do bairro era terrível, né? Sim. Era muito ruim. Tinha estrada de chão batido, não tinha escoamento da água, não tinha rede de esgoto. E hoje quem viu aquilo e quem está indo lá agora sabe que é completamente diferente. E os empreendimentos hoje são mais bonitos, as ruas estão asfaltadas, temos esgoto, temos rede pluvial, temos grandes mercados, grandes bancos. Todos os empreendimentos comerciais possíveis de uma cidade do porte de Santa Maria já estão no bairro Camobi, além de estar no centro. Sim. Né? Nós temos grandes varejistas, nós temos a agência dos Correios, né? Então, na realidade, quem está lá naquele bairro não precisa nem sair daquele bairro para vir para o centro, né? Isso até, eu já vou praticamente, dá para se dizer, mas de qualquer modo eu vou trazer uma já das perguntas que se tem para te passar, mas eu acredito que ela já quase foi respondida. Sim. Mas tu me confirma isso, Sim. que é o quê? A importância das construtoras e incorporadoras na formação e crescimento das cidades. Sim, sim.
Assim, como complemento só, Sim. né, daquilo que a gente falou ali sobre a visão daquilo que tem de potencial de surgir, por exemplo, Camobi antes que tinha ainda a estrada de chão batido. Tu olhar para aquilo lá e, tá, beleza, vamos fazer um negócio aqui. E depois saber que vai vir uma infraestrutura de forma intrínseca, de que aquilo vai realmente surgir algum dia, de que vai melhorar, acredito que faz parte, não? Que eu acho que assim, não é a mesma situação, mas é uma boa analogia, né? Quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Enfim, mas eu acho que a gente pode primeiro fazer os empreendimentos e depois receber a infraestrutura, mas óbvio que eu, como construtor, gostaria que já tivéssemos toda a infraestrutura num bairro e eu só descobrisse primeiro e, né, conseguisse fazer com que essa, digamos assim, galinha dos ovos de ouro estivesse na minha mão, né? Mas é natural, tu como construtor, a tua visão e com o teu trabalho, tu vai ter que contar com um pouco de sorte às vezes, né? Sim. De saber identificar o bairro, a localização que vai fazer com que tu tenha sucesso. E também tu precisa saber que aquele lugar onde você decidiu que vai investir, enfim, tenha um atrativo, né? Era natural que o bairro Camobi se desenvolvesse por conta da proximidade com a FSM, que é o caso do bairro Noal. Ele é muito próximo ao centro, então Sim. eu acredito que é natural que isso aconteça também, esse desenvolvimento, né? Então, uma coisa leva a outra. Ali do bairro Noal tem uma particularidade que além do centro, que eu gosto bastante também, que é da região dos militares, né? Sim. Os quartéis do E-Comando que tem ali Próximo na ao clube volta, também. próximo ao clube. Tênis. São várias coisas que são extremamente pertinentes de se analisarem para fazer o investimento também com essa visão de futuro. Sim. Né? Bom, mas Vitor, a gente falou então sobre a tua história, a gente falou sobre os investimentos e empreendimentos, falamos um pouco sobre o mercado imobiliário, mas o que eu ia te dizer assim, tu que é um investidor assíduo desse mercado, tanto que constrói os prédios para fazer lançamentos no mercado, que tem essa visão do que pode vir a acontecer na frente, estuda recorrentemente sobre isso, mas gostaria que a gente falasse um pouquinho também se tu investe em outros tipos de mercado. Tem outro tipo de investimento também? Como minhas próprias redes sociais dizem, eu sou um palpiteiro de economia, né? Sim. E já muito, muito jovem, eu gostava de ler sobre o mercado financeiro também. E a gente dá uma brincadinha ali no mercado financeiro, né? Gosto de separar uma parte do patrimônio que a gente tem aí para poder investir no mercado financeiro também. É claro que ali tu tem mais liquidez, né? Tu tem uma gama bem grande de empresas que tu pode investir, vários setores, né? Sim. Então, eu acho importante para qualquer pessoa, não só para mim, como empresário, mas para qualquer pessoa que estude também sobre outras áreas, além da área que já atua, para que tenha uma capacidade de gerir o seu portfólio, que tenha essa variedade de fontes de renda, né? Acho que é importante a gente ter variedades de fontes de renda, até porque eu falo isso na rede social há muito tempo, que a gente vai viver muito, provavelmente, bons anos no mercado imobiliário a partir de agora. Apesar da gente ter tido um boom em 2021, 2022 já foi um ano de razoável para ruim. Não, beleza. E então, da projeção futura que se tem para o mercado imobiliário, né, os bons anos que tu tanto menciona que vão vir a acontecer, gostaria que falasse um pouquinho mais sobre isso na tua visão. Eu acho importante a gente entender como que funcionam os ciclos econômicos para poder também corroborar com a minha opinião. Sim. Os imóveis, o valor dos imóveis, eles são inversamente proporcionais à nossa curva de juros. Não necessariamente a Selic, tá? Certo. Porque a Selic ela é uma taxa básica definida pelo governo naquele momento. Mas a nossa curva, né, a nossa taxa de juros mesmo real que o mercado vai pagar, ela é definida através do que o mercado está disposto, né, a oferecer e do que aquele tomador de crédito está disposto a pagar. Então, a gente já está acompanhando aí uma queda bem interessante nessa curva
E, naturalmente, a Selic vai diminuir por conta disso. Sim. Então, o que acaba acontecendo? O financiamento vai ficar mais barato, né? A demanda por imóveis vai aumentar justamente porque as pessoas vão ganhar poder de compra, né? Eles vão ter a possibilidade de financiar um valor maior, claro, pagando dentro da capacidade financeira de cada um. Enfim, isso aí vai acabar ocasionando uma demanda maior dentro do mercado e, claro, aí com oferta que diminuiu, né, nos últimos 6, 7 meses aí por conta da oferta que estava se retraindo, né? O investidor ele acaba diminuindo a quantidade de lançamentos que ele tem porque ele não tinha digamos que ele não tinha uma perspectiva real do que ia acontecer. Então ele acaba esperando, né? Até nós mesmos esperamos algumas coisas aí e alguns movimentos do governo para tomar decisões, né? Sim. E não só eu, como qualquer empreendedor vai ouvir o que o presidente tem a falar, o que o ministro da Economia tem a falar. Então eu enxergo hoje com bons olhos as medidas que estão sendo tomadas. E isso aí vai ocasionar isso que eu estou dizendo, né? Vai arrefecer de novo. Ele é um mercado cíclico, né? Tem altos e baixos, a gente passa por ciclos de expansão, né? Ciclos de diminuição da oferta e aumento da demanda, que aí é onde o valor dos imóveis aumenta. Mas nesse caso eu acho que a gente vai passar aí por um momento de aumento na demanda e a oferta ela naturalmente vai ter que acabar aumentando para poder suprir essa demanda aí. Sim. Então, Vitor, com a tendência dos juros eles começarem a reduzir, a gente vai estar com uma maior oferta de crédito, consecutivamente os negócios vão fluir de uma forma muito maior e melhor, contudo, inicia-se o processo de escassez. Então, a gente está naquele momento agora onde seria praticamente uma oportunidade de comprar na baixa para vender na alta. Hoje eu... Em se tratando dos imóveis em si, para quem... Vamos dizer, poderia se posicionar nesse game. Isso eu falo bastante, né? Sobre posicionamento. Hoje, o ideal mesmo, é tu estar posicionado na construção e não ter estoque. Uhum. Hoje não é um bom momento para tu ter estoque. Certo. Por quê? Porque os negócios estão mais difíceis de sair. Mas se tu tem estoque em construção, tu dá a possibilidade do cliente ter pagar parcelado, uma possibilidade de financiar no futuro com um juro mais baixo. Então, é uma boa possibilidade. Certo. E o que isso é bom? Digamos assim, o que poderia indicar que isso é bom para o investidor, né? Uhum. Estabilidade da moeda. Então, hoje, tu comprar um imóvel sabendo que daqui a um ano a correção lá que foi compactuada dentro do contrato, ela não vai representar quase nada dentro do valor do imóvel, é excelente, tanto para o construtor quanto para quem está comprando. O construtor porque ele não vai acabar perdendo margem, né? Sim. E o comprador porque toda a valorização real que vai ter no empreendimento vai ficar para ele, não vai estar sendo corroída por essa inflação aí que tem dos materiais, que é o que aconteceu de 2020 até o ano passado, né? A gente teve uma inflação bem grande aí no custo do material de construção e não foi um momento tão virtuoso para quem investiu na planta. Sim. Né? E agora vai acontecer o contrário. É natural, né? É isso que eu digo, ele é cíclico. Então, tem que saber se posicionar. Sim. Mais importante do que achar o melhor investimento, você precisa saber o momento de se posicionar. Uhum. Assim como no mercado imobiliário, em qualquer outra empresa do mercado financeiro, o time é extremamente importante. Extremamente importante. Sim. Não, perfeito. Dentro dessa perspectiva do posicionamento, daquilo que vem a acontecer, aquelas pessoas que têm os seus valores hoje imobilizados, porque ainda tem bastante gente, né? O que acontece? O fundamento do correio imobiliário ele surgiu de uma vez que eu fui visitar uma senhora na minha cidade natal, ela ainda guardava dinheiro no colchão, porque ficava com medo e receio de fazer os investimentos por causa daquilo que tu tinha mencionado mesmo antes, que é troca de moeda e as trocas de governo, inclusive. Se essa pessoa que está nos ouvindo, porque porventura, não tenho dúvidas que um dia na rádio, em algum lugar, no carro, tu pode estar
passando e pensando o que eu vou fazer com o meu dinheiro. O que o Vitor, palpiteiro econômico, não esquece o Vitor, o Vitor Ório, mas o palpiteiro econômico poderia falar para essa pessoa o que ela poderia fazer com esse dinheiro do colchão? Vamos lá. Eu vou te passar um panorama do que eu acho Vitor Pessoa Física, tá? Exato, Vitor Pessoa Física. Fora Vitor PJ aqui. Aplicação financeira, ela é uma correção do dinheiro. Certo. Essa é a verdade. A aplicação financeira, ela não produz nada. As pessoas não compram dinheiro e elas não querem o dinheiro. Elas querem o que o dinheiro proporciona, né? O dinheiro é aquilo que faz com que a gente consiga trocar por coisas que a gente quer. Então, o importante para nós, como empreendedores e como investidores, é que o nosso dinheiro esteja trabalhando para nós. E dentro da aplicação financeira, são poucos momentos na nossa vida que ela trabalha para nós. Poucos momentos, tá? Então, hoje, nesse momento, tá? Eu acredito que tu ter uma reserva do teu capital em aplicações em renda fixa, ou de curto ou de médio prazo, eu acho que vai lá, tem o seu momento. Eu acho que é importante, tá? Mas é primordial que ele esteja na economia real. É primordial que ele esteja na economia real, produzindo. Seja no mercado imobiliário, seja no teu outro empreendimento, seja criando um podcast, né? É importante que você gere valor, porque o que tem valor na nossa vida é aquilo que a gente consome. E dinheiro a gente não come, a gente não mora no dinheiro, a gente não anda de carro no dinheiro. O dinheiro é uma moeda de troca. É só isso. A palavra ela é um pleonasmo vicioso falar que é uma moeda, né? Mas é um meio de troca, é só isso. Não, agora, inclusive, eu estava anotando isso aqui porque... Vamos lá para a frase de impacto. E que realmente é pertinente, porque as pessoas não querem dinheiro, e sim aquilo que ele vem a te proporcionar. Faz muito sentido mesmo, porque o cara vai, se mata, vai junta o dinheiro para o quê? Para trocar de carro. Para viajar, para comprar uma casa nova, comprar uma roupa, comprar um celular, comprar isso, comprar aquilo. E não querendo surfar na onda de nada, assim, mas o que acontece? Agora, essa semana, saiu aquela bucha que o Thiago Nigro falou, né? O Primo Rico, que é um cara que eu admirava bastante em si, gostava de ouvir ele, o tanto que eu ficava, às vezes, na madrugada para ver os conteúdos. Com tudo aquilo que foi dito hoje, ele ficou tipo, poxa, né, que é a forma de se lidar com o dinheiro, tendo em vista que o que a gente deseja dele é o que vai nos proporcionar, ou seja, num investimento, principalmente até de uma compra, aquilo que a gente deseja, assim sucessivamente. Só que o que ele veio a falar, então, é que, tipo, no viés dos imóveis, esquece. O que eu acho que é assim, quando ele está comentando ali, quando o Thiago Nigro está comentando ali na rede social dele, ele quer vender, né? Então ele tem viés. Não é interessante para ele que as pessoas invistam no mercado imobiliário, porque, obviamente, se o dinheiro vai sair da poupança ou da aplicação da renda fixa ou do mercado financeiro e vai para o mercado imobiliário, não vão comprar o curso dele, não vão utilizar a assessoria dele, e ele não vai ter ganho com isso. Então, eu entendo que é por esse motivo que ele utiliza aquelas palavras ali. Só que ele é hipócrita, né? Porque ele tem a casa dele, ele provavelmente deve ter investimentos linkados ao mercado imobiliário, né? Não necessariamente comprar imóveis para locação, enfim, coisas que são mais conservadoras, mas provavelmente ele deve ter alguma empresa lá no portfólio dele lá que é do ramo de construção civil, ou alguma outra empresa que compra e vende imóveis e tem o lucro derivado disso aí. Os próprios fundos imobiliários, né, que ele fala que a gente tem que investir. Eu acompanhava também a carreira dele, me decepcionei com algumas opiniões dele há muito tempo já, mas enfim, então eu acho que ele foi um pouco hipócrita e ele estava utilizando aquilo ali em favor dele, né, em benefício dele. Então eu acho que a gente não pode ser definitivo, né, a realidade de cada um é diferente. Eu não posso chegar para uma pessoa de maior idade, ou
um jovem, não, eu acho que não, Sim, isso que não importa a idade, mas um cara que é mais conservador. Certo. E dizer para ele pegar o dinheiro dele, criar uma conta lá numa corretora e colocar o dinheiro em ações. Pô, é uma coisa assim que, sabe, não faz sentido para aquela pessoa. Ela não entende daquilo, ela entende muito mais de ver o mercado. Ela entende muito mais de ver o imóvel sendo construído ali, tijolo, colocado em cima de tijolo, do que lá das ações. Então eu acho que cada um tem a sua realidade. A gente não pode ser definitivo. O meu conhecimento, ou o conhecimento do cara que vai ali comprar imóvel da gente, ele não é medido qualitativamente, é medido das nossas experiências que a gente teve na nossa vida, né? Então, se a pessoa sempre conviveu comprando e vendendo imóvel, comprando e vendendo imóvel, comprando e vendendo carro, que seja, ou comprando e vendendo, sei lá, coisas usadas em brechó, né? Mas isso mesmo, Vitor, por exemplo, ali, comprando e vendendo carro, comprando e vendendo imóvel, foi uma outra fala que ele teve sobre o mercado que mais cria milionários do mundo. Ele trouxe esse negócio falou, do mercado imobiliário. É porque assim, ó, é o que eu te falei, ele foi hipócrita, ele mesmo está se desmentindo das coisas que ele falou, né? O próprio Bill Gates, que é a gente que é mais geração 1990 aí, sempre ouviu que ele era a pessoa mais rica do mundo, né? Sim, sim. Ele falava não, ele é um dos maiores fazendeiros dos Estados Unidos, ele é uma pessoa que tem muitas propriedades rurais. E por que ele investe em propriedades rurais? Porque elas são propriedades escassas, né? As pessoas sempre vão depender de fazendas. Nós sempre precisaremos comer. Alguém vai ter que produzir. Então, coisas que são escassas têm muito mais valor, né? Por isso que eu falo que o dinheiro, ele teoricamente não tem valor. Sim. Né? O valor é aquilo que eu confio. Não, beleza, tu trouxe da parte da fazenda, mas se linka também para a área urbana, porque todo mundo precisa comer e todo mundo precisa morar. Morar, claro. Então não dá para se deixar isso passar em branco, porque realmente... Um bom imóvel bem localizado sempre vai ser um bom imóvel bem localizado. Isso pode ter certeza, absoluta. Aquele imóvel com aquelas qualidades que são difíceis de se encontrar, né, sempre vai ter valor. Independentemente se a moeda vai ser real, peso real ou lulo real, bolso real, a moeda que as pessoas quiserem colocar o nome, ela sempre vai ter valor. Aquele imóvel sempre vai ter valor. Sempre vai ter valor. Não, se a gente fosse falar, inclusive, disso que está para acontecer, que tem aquela especulação de novas moedas, daquilo que está acontecendo, inclusive, aqui dentro do próprio Mercosul, mas isso deixaria para um outro momento, para a gente conversar, talvez, sobre algo mais profundo e sobre economia. Sim. Mas o que eu ia te perguntar, na verdade, a título de convite para quem está nos ouvindo, de uma dúvida extremamente comum. E fazendo ainda esse gancho com o que eu muito ouvi dos conteúdos que se tinha lá do Primo Rico, que eu de madrugada levantava, eu tinha meu salário, eu não era corretor, e eu pensava, meu Deus, mas eu vou comprar um imóvel, se eu posso lá comprar uma parcela desse imóvel, eu já sou dono do imóvel também, né? Que surge essa dúvida de tanto bater na cabeça das pessoas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a diferença do imóvel físico com os fundos imobiliários, para aquela pessoa que não conhece, aquela pessoa que vai ter o primeiro contato, para que por meio dessa nossa conversa a gente consiga, não necessariamente desmistificar, mas talvez ajudar a entender um pouco sobre e tirar essa confusão. Sim. É que assim, o fundo imobiliário, existem fundos do tipo tijolo, né, que aí sim são fundos que têm imóveis físicos e alugam, né? Sim. E tem fundos de papéis, que são fundos que têm CRIs, que a gente chama, que são dívida, né? Eles emitem enfim, eles compram a dívida de um incorporador que foi lá e construiu e precisa do dinheiro, e aí esse incorporador vai pagando com o dinheiro das vendas que ele vai recebendo, né? Certo. Então existem esses dois fundos. E tem os fundos os fundos mistos, né? Que eles têm papéis e tijolo. Então, é bem diferente de tu comprar um imóvel, na minha concepção, tá? Elas estão muito mais ligadas a um outro tipo de aplicação financeira
que não tem a ver necessariamente com o valor dos imóveis reais. Então, eu acho que não são coisas parecidas, tá? Para aquele cara que é mais conservador, eu ainda acho que é melhor ele se manter no mercado imobiliário tradicional, né? O físico. Agora, se tu já está aí um pouquinho mais desenvolvido e quer entender mais sobre fundos imobiliários, eu aconselharia, claro, que a pessoa estudasse o que aquele fundo que talvez ela vai comprar, o que ele é dono, onde que ele investe, porque a grande maioria não sabe, mas tem fundos imobiliários que compram e vendem imóveis e ganham com a produção de imóveis, sim. e tem outros que alugam, né? Então, a gente tem fundos de logística, né, que compram grandes galpões, constroem esses galpões e aí alugam para essas empresas maiores, né, a Amazon, grandes varejistas, enfim, que precisam de espaço físico, ou até para agências bancárias, tem bastante fundos imobiliários que fazem isso. Os shoppings também. É principal também, já ouvi bastante disso. Tem fundos de hotéis, né? Então tem fundos de vários setores. É uma diversificação, né? Eu, particularmente, tenho alguns fundos imobiliários. Isso é bacana saber. Não sou muito fã, já gostei mais. Porque, como é que eu vou te dizer assim, a gente fica muito refém da gestão de terceiros. Sim. Né? Então, nós somos réis mortais nesse mercado financeiro. Né? A gente não tem informação privilegiada, como algumas pessoas têm. Então, tu escolher um fundo baseado só no que ele quer te dizer é complexo, né? Não é um fundo imobiliário, mas é uma empresa. Olha o que aconteceu no caso das Americanas, né? Uma empresa que tinha uma fraude contábil enorme lá, passou por uma grande consultoria, e essa consultoria não tinha verificado isso. Pô, engana que eu gosto. E são auditadas, né? E são auditadas. Então, eu fui uma pessoa que perdi dinheiro. Não muito, sim, né? Até porque não acreditava muito na empresa. Era uma questão mais de momento mesmo, de timing, que eu acreditava que com a queda da Selic, já falando aqui outra coisa, mas acredito que as varejistas vão se valorizar com a queda da Selic. Acabei perdendo dinheiro, mas então o que eu quis dizer é o seguinte: terceirizar o teu portfólio é muito complicado. Então, por isso que eu não gosto muito de fundos imobiliários e também não gosto muito de fundos de ações, fundos de investimento. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de comprar diretamente a ação, porque eu estudo sobre a empresa, eu entendo se aquela empresa faz sentido para mim, qual é o tempo que eu desejo ser sócio daquela empresa. Sim. Né? Na mesma coisa no imóvel. Quando eu vou lá investir no mercado imobiliário tradicional, eu vou tentar entender o que aquele imóvel pode me proporcionar. Então, eu prefiro imóvel físico, prefiro desenvolver imóveis físicos do que necessariamente o fundo imobiliário. Não, e uma coisa legal é que dentro dessa conversa, até trazendo uma coisa bacana para vocês, eu não trouxe comigo hoje, porque trouxe as coisas do correio para fazerem parte do cenário, mas o Vitor, ele me presenteou com um livro. Então, que ele disse para mim ser extremamente importante para vir a ler e conhecer, né, o Pai Rico, Pai Pobre, e de fato é um quase que divisor de águas que se encontra, porque ali a gente vai estar conhecendo principalmente algumas das bases para se levar ao longo da vida e como gerenciar não só o próprio dinheiro, mas como se posicionar em alguns momentos também. Isso que a gente falou sobre a parte do conservador, alguém que vai ser um pouco mais avançado em si, às vezes é inclusive complexo, porque o ensino financeiro, a educação financeira, ela é muito morta. Não é nem fraca, porca, né? Não existe. Eu te digo assim que no final das contas, ao longo do tempo, eu já inventei várias coisas. Eu vou na tentativa e erro. Sim. E muitas vezes já quebrei a cara com isso, e por isso que eu gosto muito de te ouvir, porque me explicou muita coisa, e justamente por isso que eu gostaria que conversasse com os outros também, sobre esse tato financeiro. Isso vem do teu pai, né? Assim, Tanabe, eu te dei o livro, cara, por enxergar em você muitas virtudes. Eu já te falei isso pessoalmente aquela vez e reitero aqui, falo no podcast de novo, né? Eu acho que tu tem muitas virtudes e eu quis te ajudar, cara. Esse livro,
ele é muito representativo para mim, porque quando eu tinha uns 9, 10 anos, piazinho, né? Lá na Bahia era um gurizinho, que eles chamam, guri. Lá é guri. E o meu pai me obrigou a ler aquele livro, praticamente. Só que a gente não dá muita bola quando tem 9, 10 anos, né? Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu queria jogar bola, era isso que eu queria, né? Jogar bola, jogar videogame, que seja. Mas aquilo ali começou a me marcar. Eu tentei ler a primeira vez quando eu era muito novo, claro, não entendia nada. Depois li de novo quando tinha mais uns 12, 13 anos. E aí já começava a enxergar com outros olhos. E realmente, o que tu falaste sobre a educação financeira, ela é inexistente no Brasil, né? A gente não aprende a lidar com dinheiro. A gente não entende sobre como funciona os juros compostos, né? Juros simples, a gente não sabe a diferença. E isso aí, quando a gente chega na vida adulta, faz muita diferença, né? Então, a gente acaba sendo uma população que já tem uma renda per capita baixa em relação ao mundo e que ainda não tem educação financeira. Então, é um combo, né, bem, bem potente para que a gente seja pobre. Essa é a verdade. E seja a linha da massa de manobra da massa de manobra. E ainda, no final das contas, o cara perfeito para o coach financeiro. Exatamente. Então, é o combo. Eu acho importante. É isso porque, assim, é importante que as pessoas entendam que a gente tem que se comparar consigo mesmo, tá? Ninguém parte do mesmo lugar, óbvio. A meritocracia pura não existe. Se todo mundo partisse do mesmo lugar, obviamente a meritocracia existiria. Mas a gente pode melhorar em relação a si mesmo. Então, saber quanto ganha e saber quanto se pode gastar é muito mais importante do que ganhar muito. Tá? Ganhar muito é muito bom. Mas a gente pode criar meios de ganhar mais. Agora, a gente pode ganhar. Mas se a gente gastar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a gente tem que saber, primeiro, que a gente precisa ganhar um valor legal. E esse valor legal a gente vai ganhar através do nosso trabalho, do nosso estudo, de N maneiras, né? Sim. Aí é um pouco subjetivo aqui, eu não quero entrar nesse meio. Mas eu acho que é importante a gente saber o quanto a gente pode gastar. É muito importante a gente ter educação financeira. É muito importante. E eu aprendi isso muito cedo, como eu tenho te falado. E isso aí faz total diferença na minha vida. E eu gosto muito de falar com quem trabalha comigo sobre isso. Sim. Porque eu acho que isso aí pode acabar mudando uma vida, entendeu? Uma trajetória. Eu já tive pessoas que trabalhavam ali comigo que ganhavam um salário bem, bem relevante. Não só corretores, né? Que a gente sabe que tem ganhos legais, mas até os funcionários que têm a CLT com a gente, né? Ganhavam um salário legal, mas que não conseguiam se organizar financeiramente. Ainda mais o corretor, porque eu acho que ele ganha um pouco mais, né? Esse é o mais vida louca que existe, né? E, poxa, cara, tu tem que te organizar, tu tem que tentar entender que tu tem uma renda sazonal, que tu precisa ter outras fontes de renda para esses momentos. Então, é de extrema importância que a gente tenha educação financeira. Se eu pudesse dar um conselho para os pais hoje... Agora o conselho olhando para essa câmera aqui. Se eu pudesse dar um conselho para os pais que estão olhando e ouvindo o nosso podcast aqui, eu acho que ensinem educação financeira para os seus filhos, se vocês souberem. E se vocês não souberem, procurem conhecer sobre como chegar a uma boa educação financeira e aí passar para os filhos de vocês. Agora, só terminando essa parte da educação financeira, já vou encerrar. Esse foi um sonho que meu pai tinha a gente queria criar uma escola de educação financeira aqui, e aí casualmente partimos para outra área, que foi a parte do mercado imobiliário, mas é uma coisa que no futuro eu não descarto fazer, porque eu acho que tem que estar dentro das escolas, é lá que está o futuro da gente, né? Então a gente precisa ensinar nossas crianças primeiro, para depois exigir, quando elas estiverem adultas lá, que elas tenham essa educação financeira. Provavelmente a gente vai diminuir a quantidade de juros que a gente paga aí na nossa vida como adultos, né? Não, e Vitor, então, já se encaminhando para o fim desse nosso
desse nosso bate-papo, que eu não tenho dúvidas de que ele é mais do que esclarecedor. Ele é quase que uma abertura, não é nem mais a virada de chave, é a abertura da porta para um novo mundo de possibilidades que vão surgir na medida do possível. Mas agora, então, a gente falou sobre o mercado financeiro, a gente falou também sobre os imóveis, só que eu gostaria que tu falasse para aquela pessoa que está pensando em iniciar no investimento de imóvel, no investimento do mercado imobiliário, mas que, assim, ainda não... Simplesmente, hoje eu quero investir no imóvel. Sim. Tá? Eu vou exemplos próprio. Tá? Alguém que simplesmente está lá, eu quero comprar uma casa, um apartamento, quer investir no mercado imobiliário. O que tu diz para quem quer começar nesse meio? Tu que é, então, construtor, né, um incorporador pelo grupo Orion, investidor, tanto pessoa jurídica como pessoa física, o que tu fala para esse investidor iniciante? Certo. Eu acho que assim, Tanauê, se tu confia 100% em um profissional, tu acredita no que ele tem de conhecimento, eu acho que vale a pena tu ouvir o que ele tem a falar, tá? Então, procurar um bom profissional é importante. Mas eu acho que a gente precisa procurar conhecimento. Uhum. Essa é a palavra. Já dizia o sábio Etebilu. Exato. Exatamente. A gente precisa procurar conhecimento, Sim. porque se eu disser pra ti que, não, fala pro Joãozinho, pra Mariazinha, pra procurar um bom corretor que ele vai te prestar assessoria, eu vou estar me desmentindo do que eu já falei aqui, que é terceirização do investimento, né? Sim. Né? Terceirização do conhecimento. Eu não faz o meu tipo, eu não consigo... Não é que eu não consigo confiar cegamente nas pessoas, mas é que eu gosto também de estudar, de entender o que eu estou fazendo, por mais que eu vá ouvir um profissional. Eu vou ouvir, Claro. né? Se eu estiver doente, eu vou no médico. Se eu estiver querendo comprar um carro, eu vou ouvir um mecânico. Vai ter pessoas da minha confiança, mas nada me impede de também estudar. Então, eu acho que é importante. Dois fatores, duas coisas que eu indicaria a pessoa fazer. Primeiro, estudar, Certo. né? Tirar suas próprias conclusões e depois procurar um profissional que ele tenha confiança, tá? O meu principal profissional que eu tenho confiança é o meu pai. Sim. É a pessoa que eu confio 100%, né? Então a gente troca muita ideia. Mas eu troco ideia com vocês, né? Que estão no mercado. Eu troco ideia com outros corretores de outras imobiliárias, com outros construtores, com outros proprietários de imobiliárias, de outras cidades. Então eu acho que essa troca ela faz com que a gente chegue às nossas próprias conclusões. Eu acho que é importante a gente chegar às nossas próprias conclusões, mas é de suma importância procurar o conhecimento e procurar bons profissionais. Que aí pode vir o chat GPT que for, pode vir a IA que existir, o bom profissional, o ser humano, ele nunca vai ser replicado através da máquina. Essa é uma coisa que eu acho que enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver aqui na Terra, eu acho que eu não vou ver uma máquina que tenha a capacidade de raciocínio e de tomada de decisões que o nosso cérebro tem, né? Então, eu acho que o importante é isso aí, procurar conhecimento e bons profissionais. Cara, que legal fazer o encerramento dessa nossa conversa fazendo uma ligação com o nosso propósito. Tá? O nosso propósito, que eu digo que é o propósito do correio imobiliário, que ele advém disso que tu mencionou, que a pessoa compre, que a pessoa venda, que a pessoa negocie no mercado imobiliário. Eu sou corretor, vivo do mercado imobiliário, também se engloba dentro desse meio, mas isso que tu disse, sendo a pessoa que seria em tese mais afetada, diz, tenha conhecimento, entenda do processo, saiba o que está fazendo com as próprias pernas para que consiga ao menos caminhar. Porque de nada adianta tu adentrar no mundo de lobos ali, que vai estar de um lado para o outro te oferecendo um monte de coisa sem tu saber aquilo de fato que vai vir a te atender, se necessário, né? Porque é o mercado. Exato. O mercado é assim, ele é duro. E isso é legal. Que tu mesmo, como uma pessoa que vende para a pessoa que vai talvez comprar, conhece. E isso mostra também a confiabilidade que se tem. Tanauê, assim, quem tem que dizer se a minha opinião tem valor ou não é o cliente.
Então, a gente usualmente cobra 6% sobre a comissão Sim, de venda de um imóvel. Concorda comigo? claro. O cliente ele tem que ter a percepção que pagar 6% para mim é barato, pela minha opinião, pelo meu conhecimento e pelo que eu estudo. Se ele achar caro, eu tô errado. Eu tô errado. Claro, a gente não pode ser generalista e achar que tem que se desvalorizar. Né? É o senso de que aquele teu serviço, ele de fato foi prestado. Exato. Tu não foi o cara que tirou o pedido para o cara que ele simplesmente teve que pagar. Tu prestou o serviço da corretagem para essa pessoa. Exato. Tu esteve ali dentro e fez aquilo acontecer. Tu não foi um mostrador desse imóvel. Exato. Tu não foi quem abriu a porta, tu foi quem possibilitou. Exato. Aí sim. Exato. Exatamente. Quem vai te pagar tem que entender que não é que ele tem que entender, é que ele tem que sentir que ele tá te pagando por aquilo que tu falou, que realmente o serviço foi prestado e que ele ficou satisfeito com aquilo que aconteceu. Tanto no investimento quanto na moradia final, né? Sim. Bom, Vitor, eu gostaria do fundo do meu coração de te agradecer pela nossa conversa que aconteceu no dia de hoje, para a gente, então, como mencionando de novo, abrir portas de possibilidades, novas ideias, novas análises que se tem sobre investimentos e mercado imobiliário, esse panorama geral que a gente quis trazer. Então, gostaria, de fato, de agradecer a tua disponibilidade de tempo e também se dispor a falar com todo mundo. Certo. Bom, eu tenho que agradecer, né, Talão, aí pelo convite aí, por querer ouvir um pouco da minha história, um pouco do que a gente tem de conhecimento aí. Eu tento transmitir os ensinamentos que eu tive com meu pai, com meus mestres, com as pessoas que fizeram parte da minha vida, para as pessoas que eu acho que vão utilizar bem, né? Todas as pessoas que estão ao nosso redor ali, que estão no dia a dia com a gente, eu tento passar o que eu acredito que é bom para ela, né? Sim. Eu também acho que se aquele ditado de que se o conselho fosse bom era vendido, eu acho que não é verdade, sabe? Não é real, assim. A gente tem bons conselhos de boas pessoas que só querem simplesmente que as pessoas se deem bem, né? Que não tem vontade de fazer mal pro outro, só quer que o bem vença sempre. Então essa é a minha ideia, né? Eu sempre tive valores como honestidade, transparência, intrínsecos dentro de mim, né? Pela maneira como eu fui criado. Então eu tento passar isso para as pessoas que trabalham comigo. Claro. E muito obrigado aí pelo convite. Já é um sucesso o Correio Imobiliário e tenho certeza que só vai crescer cada vez mais aí pela grande pessoa que tu és. Não, fico muito feliz. E para encerrar o programa de hoje, então, eu faço um convite para você que está nos ouvindo, compartilhe com seu amigo que está pensando em fazer investimentos. Aquele amigo que pensou em comprar um imóvel, aquele amigo que pensou em investir em ações. Como já dizia o ET Bilu, e concluindo o que o Vitor falou, busquem conhecimento. E o Correio Imobiliário está aqui para te ajudar.